Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Esse é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, iniciaremos o estudo do capítulo 14. Vamos analisar os versículos de 1 a 3. São só 3 versículos, mas nessa passagem vamos aprender sobre o que nos espera depois da morte do corpo físico. E as palavras de Jesus fazem um sentido inteiramente novo com o estudo espírita. Jesus indica uma condição importante para que nós tenhamos o destino de paz que nós tanto desejamos. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é Jesus falando com seus discípulos e dando orientações sobre essa necessidade da serenidade. Não se turbe o vosso coração. Serenidade. Isso aconteceu na véspera da Páscoa, antes da crucificação dele, lá em Jerusalém. E toda essa fala era no sentido de tranquilizar os seus discípulos para o que eles iriam passar, para os episódios iminentes. A perturbação, quando ele diz não se turbe o vosso coração, é que a perturbação do sentimento desestabiliza a criatura. E a fé é o sentimento que pode estruturar o psiquismo para que não se entregue à dúvida e à turbulência interior. Então, vamos ver o que Jesus nos fala no sentido dessa tranquilidade necessária num momento difícil, num momento de turbulência. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. E essa fala é tão interessante. O Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, no volume 8, ele diz assim: para o momento atual da humanidade que quer evoluir realmente, a mais clara compreensão do trecho é a que damos na tradução para o sentido real. Trata-se do Cristo que fala e não do Mestre Jesus, quer dizer, é a individualidade, o Messias, o Cristo que está falando isso para os seus discípulos. Daí ser óbvia a interpretação segundo diversos níveis evolutivos em que a casa do Pai, o templo de Deus, que é o ser humano, pode encontrar-se morando. E devemos salientar que nessa longa conversa com seus discípulos, a expressão morar ou permanecer é repetida 11 vezes. Então, Pastorino está focando uma perspectiva interessante. A casa do Pai, quer dizer, nosso corpo, a nossa individualidade, nosso ser é um templo de Deus. Nós moramos nesse templo de Deus. Esse é o sentido ampliado que Pastorino aponta. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisa no capítulo 3 esse versículo: há muitas moradas na casa do Pai, identificando aí o sentido dos diferentes estados da alma na erraticidade, as diferentes categorias dos mundos habitados, a destinação da terra, as causas das misérias terrenas, e também em instruções dos espíritos ele vai incluir orientações sobre mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiação e prova, mundos regeneradores, a progressão dos mundos. Olha quanto tema
está envolvido nesse pequeno trecho de 3 versículos. Jesus diz: vou preparar-vos o lugar. Jesus, ele veio da casa do Pai, porque ele veio do reino de morada definitiva, porque ele é um espírito de condição plena. E ele regressaria para este mesmo patamar depois da sua missão terrena. E afirma que lá prepararia lugar destinado aos discípulos mais avançados. E mais tarde voltaria a eles, e quando eles largassem os seus corpos físicos, ele os tomaria consigo para fazerem parte lá do seu mundo de emissários divinos, e eles estariam compondo esse grande colegiado que continuaria trabalhando pela evolução das criaturas encarnadas aqui na Terra. Esses 3 versículos são tão produtivos, são tão sugestivos, que nós encontramos muitas interpretações de Emmanuel sobre isso. Por exemplo, não se turbe o vosso coração. O primeiro versículo, em Reformador, de julho de 1958, tem um texto que Emmanuel escreveu chamado Coração Puro, pela psicografia de Chico Xavier. Então, nesse texto, Emmanuel considera que ninguém viaja pelo mundo sem turbulência, mas pode manter o coração puro se mantiver a consciência limpa e reta, vencendo toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Também ele vai analisar no livro da Esperança, no capítulo 4, considerações ele vai trazer sobre o caminho da individualidade quando encarna na Terra, detalhando as várias fases do crescimento para concluir ensinando: coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor dos teus passos. Não maldigas a terra que te abençoa. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Olha que perspectiva tão diferente de análise desse versículo. Também, em Reformador de 1976, no texto Irmãos Inconformados, Emmanuel focaliza as questões dos relacionamentos que estabelecemos na sociedade terrena, comentando sobre companheiros que estão sempre reclamando. E sobre isso ele aconselha: evita discussões vazias e não procures modificar os irmãos que jazem nas sombras da incompreensão. Segue adiante com a bênção da tua fé, amando e servindo sempre. Os companheiros inconformados são enfermos do espírito, que um dia volverão à própria saúde, e qual ocorre a muitos outros doentes da alma, arremetem-se contra a vida e às vezes até mesmo contra o próprio Deus, mas não sabem o que fazem. Olha quanto conselho interessante envolvido nesse primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. Acerca do segundo versículo, muitas moradas na casa do Pai, também encontramos várias interpretações de Emmanuel, todas sob a psicografia do Chico Xavier. Então, em Reformador, de 1963, no texto No Reino em Construção, ele aponta vários fatos que revelam a inferioridade de espíritos encarnados na Terra, mas destaca atitudes de outros que se contrapõem pelas ações adequadas de retidão e operosidade, para finalizar advertindo o seguinte: não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em torno dos que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor. E reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando por ti. É sempre uma convocação de trabalho que Emmanuel nos traz. Em Reformador de fevereiro de 1957,
encontramos o texto Domicílios Espirituais, em que o benfeitor destaca o fato de que viveremos na morada que houvermos erguido para nós mesmos. Dá conselhos muito justos que servem para equilibrar nossa atitude com o próximo e finaliza dizendo: observa desse modo a natureza do teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque sem dúvida há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida terrena. Então, sempre a orientação da nossa escolha, do nosso trabalho, do que estamos fazendo. No livro Morada de Luz, o prefácio comenta esse versículo, indicando que Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem, cabendo-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão, no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e cárceres de ódio a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração, da vitória da paz e do amor. Recomenda que peçamos a Jesus que nos acolha, a fim de que sejamos discípulos fiéis dele e nossa mente seja morada luminosa, agora e sempre. E no livro Fonte Viva, nós vamos encontrar a lição 44. Tenhamos fé em que ele vai comentar a última parte do versículo 2. Vou preparar-vos lugar. Ele diz assim: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanham se viveriam na condição de desajustado. Sabia o mestre, vamos repetir, que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas. Todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião dos outros. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Vejam como que o mundo trata a pessoa que está trabalhando segundo a orientação de Jesus. Aí Emmanuel diz assim: se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo, as boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão, com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, recomenda ele, reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com um duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, não se turbe o vosso coração.
para a tranquilidade interior que é necessária a cumprir a tarefa num mundo tão desafiador, nós precisamos de desenvolver a fé. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.